Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula da disciplina de Educação Física. Hoje nós vamos para a nossa videoaula de número 15. Lembrando que essas aulas são para o 6º e 7º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Maurício, sou professor da Escola Luísa Paraçu Borges e hoje nós estamos aqui para falar de um outro assunto muito importante dentro das aulas de Educação Física, que é o conteúdo de natação. Um conteúdo que a maioria de vocês conhece e que nós vamos falar hoje sobre algumas características dessa modalidade, que ela também pode ser traduzida como um esporte. Antes de nós falarmos sobre o nosso tema de hoje, vamos recordar um pouquinho do que nós falamos na aula passada. Na última aula, nós falamos sobre as caminhadas e as corridas, se existe alguma diferença sobre elas e também conversamos sobre as características e curiosidades dessa atividade que hoje se torna uma das mais difundidas dentro das pessoas, com as pessoas hoje da nossa sociedade. Vamos falar então sobre natação e sobre algumas características, sobre alguns subtemas dentro da natação. Vamos falar sobre o nadar dentro dos esportes, o esporte natação, alguns estilos e provas do esporte natação, as capacidades físicas que são envolvidas durante a prática da natação e algumas curiosidades de alguns grandes nomes do esporte nessa modalidade. Nadar. Então, o que é nadar, né? O que significa a gente fazer o termo nadar, a gente realizar a ação de nadar, né? Nadar é mover-se na água ou sustentar-se sobre ela usando o seu próprio corpo, usando os braços ou as pernas. Então, naquele momento onde nós entramos na água e nós boiamos sobre ela, nós já estamos exercitando o nadar, realizando o nadar. Quando nós movimentamos os braços e as pernas, nós começamos a nos locomover dentro da água, ir de um ponto até o outro, que também é uma característica do nadar, né? Então, praticar a natação, né, como esporte, também utiliza-se a ferramenta de nadar, né, o ato de nadar. Então, quando você realiza o nadar, você pode transformar isso numa competição esportiva ou numa prática esportiva que a gente chama de natação. As crianças e os jovens, desde a primeira infância, desde as primeiras idades, desde pequenininho, eles têm uma característica muito interessante. Por quê? Essas crianças menores, né, elas estão em fase de aprendizagem. E quando eles estão aprendendo, né, as crianças estão aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo movimentos, é mais fácil aprender o movimento de natação. Por quê? Durante a fase de aprendizagem, esse movimento ele é aprendido de uma maneira mais tranquila, né? Então, por exemplo, quando você está numa fase de desenvolvimento, tanto do seu cérebro quanto do seu corpo, fica mais fácil aprender natação. Por isso que muita gente indica começar a natação desde pequenininho, desde criança, das primeiras infâncias. Por quê? Dessa forma você vai ficando melhor com o passar do tempo. E lembrando que a natação, ela é, assim como todas as outras práticas de movimento, ela é, de uma certa forma, aprendível e treinável. O que significa isso? Você aprende ela em qualquer fase da vida, né? Mas como na primeira infância é um pouquinho mais fácil, só que a gente consegue melhorar ela através da prática. Lembrando que toda prática motora, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Se eu quero ficar bom de natação, eu tenho que começar a praticar, fazer esse exercício quanto mais vezes melhor. Nadar envolve diversas movimentações do corpo. Vocês já ouviram falar? Muitas pessoas dizem que natação é o melhor esporte. Na verdade, todos os esportes eles são bons, mas a natação é um esporte que o pessoal costuma dizer que ele é completo. Por que completo? Porque ele envolve movimentações de braço, movimentações de perna e movimentações corporais por completo, né? Pescoço, abdômen, costas, pernas e pés. Então, essa movimentação completa. E, além disso, ela não tem um impacto. Por quê? A gente não pisa no solo, né? Então, esse impacto ele é diminuído na prática porque ele está sendo feito dentro da água. Então, por isso que muita gente indica a natação, né, como um esporte ideal para quem vai começar a fazer alguma prática esportiva, né? Então, aqui, ó, ela envolve diversos movimentos corporais, braços, pernas, tronco, cabeça. Ou seja, nadar movimenta todas as partes do nosso corpo de uma forma constante. E é uma atividade física das mais completas que existe. Aqui nessa imagem aqui nós vemos aqui o pessoal nadando em mar aberto, né? Que depois nós vamos entender um pouquinho como que chama essa modalidade dentro da natação.
O nadar dentro dos esportes, né? Então, além da natação, outros vários esportes necessitam também da prática do nadar, né? A pessoa precisa também saber nadar para realizar determinados esportes. Quem aqui já ouviu falar de nado sincronizado ou natação artística? É aquela natação onde as pessoas elas realizam movimentos dentro da água e às vezes colocam apenas os pés para fora da água. Então esse nado sincronizado exige que a pessoa saiba nadar também para realizar esse esporte. Existem outros também onde a prática do nado ela é importante para a prática dele também, como por exemplo os saltos ornamentais, que é aquele esporte onde a pessoa salta de uma plataforma e realiza alguns saltos para cair sobre a água. E além disso, o polo aquático, que vamos traduzir ele como um parecido com um handball, só que feito dentro da água. E as maratonas aquáticas, que são aquelas natações, né, aquelas competições de natação feitas em mar aberto, né, e distâncias um pouquinho maiores. A natação é o principal desses esportes que exigem o nado, né, pois nela o objetivo central é evoluir a forma do nadar para que seja melhor e mais rápido possível. Então, dentro da natação, as competições vence quem consegue atravessar aquele percurso no menor tempo possível. Então, naquele espaço, naquele comprimento que dura a prova, quem realizar aquele percurso no menor tempo possível é o vencedor, né? Então, quem chegar primeiro antes dos outros é o ganhador da competição. A natação é um dos esportes mais praticados do mundo, né? Na aula passada vimos sobre a corrida e a caminhada, que é talvez um dos mais praticados. A natação também ela é bem praticada. E assim como o atletismo, que já estudamos, ela possui várias formas de ser disputada. A seguir vamos ver algumas delas. Então existem diversas formas de se competir com natação. Não somente apenas os nados de frente. Nós vamos ver que existem outros tipos de nado também. E distâncias também diferentes. Então, nas competições oficiais, existem dois tipos de piscina que são mais utilizados, que são as piscinas de curta, né, que são as piscinas chamadas de piscina semiolímpica, que nas cidades de interior, a grande maioria das piscinas, elas têm esse comprimento, que é de 25 metros. E, além disso, existe a piscina maior, que é a piscina longa, que é a piscina olímpica, que ela tem um comprimento de 50 metros, que é uma piscina um pouquinho maior, não, o dobro do tamanho dessas piscinas que a gente conhece regularmente aí nas nossas cidades. Elas são bem fundas e elas são separadas por raias. Então, cada espacinho aonde o competidor compete, né, ela é demarcada por umas boias, né? E essas boias, entre essas boias, são as raias. O competidor ele só pode nadar dentro desse espaço. Então, ele não pode tocar as bordas da raia, né? E ele não pode invadir a raia do outro competidor. Existem ainda os blocos de partida, que são esses lugarzinhos aqui, parecem uns caixotinhos, onde o pessoal eles costumam fazer a largada. Então eles sobem nesses blocos de partida e eles esperam um sinal sonoro para que eles pulem dentro da piscina e comecem a competição. Os estilos de natação, então os jeitos de nadar diferentes que existem, né? Nós temos algumas provas que elas são divididas por estilos. Existem competições na natação, competições individuais, e existem também a competição de revezamento, que é uma competição em equipes que nós vamos ver logo logo como que ela funciona. Esses estilos eles têm regras próprias, então esses estilos são jeitos diferentes de nadar. Então, cada estilo ele tem um jeito característico do nadar e esse jeito ele tem que ser respeitado do início até o final da prova para que caracterize esse tipo de nado. Então, eles têm regras que definem a forma de como o nadador deve se movimentar dentro da água. São 4 esses estilos e nós vamos conhecer esses 4 estilos agora. O primeiro estilo é o estilo livre, né? Onde o atleta ele pode pular na piscina e escolher a modalidade de nado que ele pode fazer. O mais comum e talvez o mais rápido de ser utilizado é o estilo crawl, que é o estilo onde nós mais nos familiarizamos com ele, onde o atleta ele estende os braços e as pernas para tentar chegar do outro lado da forma mais rápida possível. Então é o jeito mais natural de nadar, né? E o nadador mexe pernas e braços de uma forma alternada, empurrando a água e se movendo para frente. Então, dentro do estilo livre, o atleta ele pode utilizar qualquer modalidade do nado. Só que o nado que é mais utilizado para fazer a natação no estilo livre é o nado crawl, que é esse nado onde o atleta ele fica com o corpo praticamente estendido. Nós temos, além do nado
crawl, nós temos o nado costas, onde o atleta assume a mesma forma do nado crawl, só que virado com o dorso para a água. Então ele fica com as costas para a água, né? E a parte superior, anterior do corpo fica para cima, fora da água. Então o nadador fica com as costas para baixo e o peito e o rosto virados para cima, para fora da água. Então esse nado também, ele é caracterizado porque o atleta ele não consegue, como ele está com o rosto virado para cima, ele não enxerga a borda da piscina. Então, em cima das piscinas, assim, tem uma bandeirinha indicando quanto de distância ainda tem para o atleta chegar na borda. Então, quando ele vê a bandeirinha em cima da piscina, ele sabe que tem uma certa distância e algumas braçadas para ele chegar até na beirada da piscina, né? É um nado muito difícil de ser executado, mas também é um nado talvez dos mais bonitos de nós observarmos dentro da competição de natação. O nado peito, né, se vocês olharem aqui nessa imagem aqui, o nado peito ele é caracterizado por quê? O atleta ele sobe e desce dentro da água. Então ele sobe e desce. O nadador ele mergulha na água e com o movimento dos braços e das pernas ele empurra a água indo para frente e para cima para poder respirar. Então ele sobe e afunda, ele sobe e afunda. E ele vai fazendo o percurso. De todos os nados, é o nado mais lento. Então o nado peito é o nado mais lento de todos eles, mas é um nado muito eficiente, né? E é um nado que exige uma destreza muito grande. E por último, nós temos o nado borboleta. O que é o nado borboleta? O nado borboleta, o atleta ele abre bem os braços e ele faz um movimento de natação com os dois braços de maneira simultânea, ao mesmo tempo. Então o nadador ele movimenta os dois braços ao mesmo tempo, empurra a água e depois mexe as duas pernas também ao mesmo tempo para continuar progredindo. Também chamado de nado golfinho também, que as pernas elas fazem um movimento parecido com um golfinho. Além desses 4 estilos, existem algumas provas que combinam estes 4, que a gente chama de prova medley. Então nós temos aqui, além desses 4 estilos, nós vimos também uma prova que ela se chama medley. São as provas em que o atleta tem que nadar todos os 4 estilos dentro da prova. Então ele vai, faz uma piscina com o nado livre, ele volta com o nado peito, depois ele faz o nado borboleta e depois finaliza, talvez, com o nado costa. Tem uma ordem, tem uma alternância, tem uma sequência. Além dos estilos da prova, são separados por distância percorrida. Por exemplo, existem as provas masculinas e as provas femininas. E além disso, também existem as provas de revezamento, que elas são feitas em equipe. Tanto o revezamento do revezamento livre, onde os 4 atletas fazem o nado livre, cada um na sua vez, ou ainda os revezamentos medley, onde cada um dos atletas faz um tipo dos nados diferentes. Então, um faz o costa, outro faz o peito, outro faz o livre e o outro faz o borboleta. Dependendo da competição, algumas provas não são disputadas, em outras sim, a seguir as principais provas de cada um dos estilos. Então, aqui nós temos algumas provas, né, do estilo livre, 50, 100, 200, dos costas é só 50, 100, 200. E aqui dos revezamentos, né? 4 por 50, 4 atletas nadam 50, 4 atletas nadam 100, e além do medley também, né? 200, 400 e revezamentos, 4 por 50, então os 4 atletas nadam 50 e os 4 atletas nadam 100. Capacidades físicas envolvidas nesse esporte. Nós temos a velocidade, que nós vimos que é a movimentação de braços e pernas, e chegar de uma distância a outra no menor tempo possível. A força dos músculos. Então o atleta ele tem que desempenhar uma força muscular muito grande para vencer a resistência da água. Resistência cardiorrespiratória, que é aquele fôlego para nadar, né? Então quanto mais você nada, mais resistência cardiorrespiratória você tem. E além disso, a flexibilidade, porque quanto mais você estende seus braços durante a natação, mais rápido e melhor será feito o seu nado. Nós temos ainda a resistência muscular, que ela mantém um ritmo durante o nadar, ela mantém aquela velocidade durante o início até o final da prova, o equilíbrio e a potência muscular. Aqui nós temos alguns atletas agora, para nós finalizarmos, alguns atletas que se destacaram nesse esporte durante todos esses anos todos. Então aqui nós temos Gustavo Borges, que talvez seja o maior nadador brasileiro de todos os tempos. Ele possui 4 medalhas olímpicas, 2 medalhas em mundial e é um atleta aqui da nossa região. Ele é da cidade de Ituverava, ele é próximo aqui da nossa região. Aqui nós temos uma americana, que é a Kate Ledeck, que ela tem 5 medalhas de ouro olímpica, 14 medalhas de ouro em campeonato mundial e ainda detém 3 recordes mundiais em diversas provas, em diversas modalidades da natação.
Aqui nós temos César Cielo, que é considerado também um dos maiores atletas brasileiros. Ele possui 3 medalhas olímpicas, ele tem uma medalha de ouro. Ele é o primeiro atleta brasileiro que conseguiu uma medalha de ouro em uma Olimpíada. E ele também foi detentor de vários recordes mundiais, ele tem 6 títulos mundiais também. E aqui talvez o maior nadador de todos os tempos, aqui Michael Phelps. Só para vocês darem uma olhada nessa imagem aqui, são todas as medalhas de ouro que ele tem. As de prata e de bronze estão apenas na mão. Então ele tem 28 medalhas e dessas 28, 23 são de ouro em Olimpíadas. E para nós finalizarmos, lembrando sempre daqueles nossos recadinhos de sempre, prática esportiva, coletivas, em clubes, tem que ter distanciamento, né? Tá proibido essas práticas em conjunto, até terminar essa pandemia, até terminarmos com tudo isso. Então, portanto, pratique atividades físicas de forma individual e isolada. Um abraço para vocês e até a próxima aula.